Bom dia, meus queridos do segundo ano. Então, hoje a gente vai para a nossa terceira aula de biologia. Espero que todos estejam bem, fiquem em casa, certo? Assistam os vídeos, curtam lá na like, né? Dê um like lá no YouTube, curtindo os nossos vídeos, e façam comentários, porque a presença vai ser contada através de comentários nessa aula e através dos likes lá dos vídeos assistidos. Então eu vou confirmar isso aí, certo? Então hoje vamos nos atentar para o reino protista, o protoctista, capítulo 3, página 28 a 35. Então vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho do reino protista. Na aula passada falamos do Monera e hoje vamos falar das características básicas do reino protista. Quais são essas características gerais? Eles são seres eucariontes, quer dizer, vieram de uma célula eucariótica. E como é essa célula eucariótica, professor? É aquela que tem núcleo, que tem DNA como material genético. São unicelulares ou pluricelulares. O que são unicelulares? É aquele que é composto de uma única célula. Pluricelulares é um agrupamento de células que vai formando os organismos, forma os tecidos. Então, é um grupo de células que interagem entre si, formando as características desse ser. Então, ele pode ser unicelular, contendo uma única célula, ou pluricelular, certo? Outra característica, eles são autótrofos ou heterótrofos. Qual é a diferença de autótrofos para heterótrofos? Também já falamos nos vídeos passados lá das nossas aulas, né? Autótrofo é aquele que produz o seu próprio alimento. Mas, professor, quem é que produz o seu próprio alimento? A planta, por exemplo. Ela faz o processo chamado fotossíntese. As algas, que é característica desse reino, ele também faz o processo chamado fotossíntese. Então ele produz o próprio alimento. Através do quê? Da luz solar, através do quê? Tirando das raízes os nutrientes necessários para realizar o processo fotossintético. Certo? Nós temos também os heterótrofos. O que são heterótrofos, professor? São aqueles que precisam de um outro ser para poder se alimentar. Exemplo, o ser humano. O ser humano é heterótrofo. O que é heterótrofo? Eu preciso comer plantas, eu preciso comer outros animais para tentar sobreviver nessa cadeia alimentar. Então, heterótrofo é aquele que precisa de um outro ser para alimentar. Eu não produzo alimento, e sim, eu pego o alimento que está no meio, certo? Os autótrofos, eles fazem o próprio alimento, certo? Então, que fique bem claro. Reprodução assexuada e sexuada. Eu também já falei no vídeo passado do Monera, que quem não se lembra pode pegar o vídeo lá passado. Assexuada é quando não tem o ato sexual. Então, o ser pode ter o quê? Tanto material genético masculino juntos, e eles não precisam fazer o ato sexual para se reproduzir. Por exemplo, até expliquei lá no jardim, quando a gente estava tendo a aula, que tem plantas que são assexuadas, que tem os dois sexos, que é aquela por brotamento, por bipartição, que eu falei lá no jardim do liceu, né, no começo do ano. Então essa reprodução é chamada assexuada. Sexuada é quando há o quê? O ato sexual. Então, no caso, precisa do espermatozoide mais o óvulo para ser fecundado e aí surgir a reprodução. Ou o gameta masculino e o gameta feminino, certo? Vivem no meio aquático e terrestre. Então esses seres saíram da água e foram para a terra e surgiram os primeiros seres. Quem é que faz parte dessas características do protista? Vamos lá. Então vamos para o segundo slide. Quem é que faz parte desse reino? No caso aqui, são os heterotróficos com aparelho locomotor não permanente, que são o quê? As risópodas, as actinópodas, foramániferas, que você pode ver em pesquisas que eu vou deixar
como suporte de vídeo, certo? Então, por favor, eu vou enviar um suporte de vídeo, mas assistam, né? Porque é necessário. Ou se não, veja no livro de vocês. É porque eu não posso me estender aqui por causa do tempo, certo? Mas nós temos esses seres que são chamados seres primitivos. Surgiu aqueles também fotossintéticos, que é da família das algas. Quais são? Pirrófitas, eglenófitas, crisófitas, rodófitas, faiofitas e clorófitas. Clorófita é a alga verde, faiofita é a alga marrom, rodófita é a alga vermelha, crisófita é a alga dourada e temos também a pirrófita, que é um tipo de alga que ela não é legal, ela contamina a água e pode matar peixes e contaminar os seres humanos, certo? Que dá uma coloração também vermelha na água, certo? Aí temos também heterotróficos, flagelados e ciliados. Quando eu falo heterotrófico, é o quê? É aquele ser que precisa de outro ser para poder se alimentar. No caso aqui, nós temos seres como a ameba, né? Ela tem o quê? Ela tem flagelos. O que é um flagelo, professor? Pode ser um rabinho como esse, que serve para locomover dentro da sua circulação sanguínea. Isso é um flagelo, certo? Só lembrando aqui, nós temos a sarcomastigofora e as cilioforas. O que é a ciliofora? É como se fosse uma célula, certo? E ela tem um monte de pelinho como se fossem cílios. Para que são esses cílios? Para se locomover. Nós temos os esporozoários, que são o quê? Esporos que são lançados no ar. Por exemplo, tem uma planta que ela solta esporos. Aí os esporos têm o quê? Material genético, gameta masculino, que vai se encontrar com gameta feminino. E quando os dois se juntam, formam aquela planta, certo? Nós temos os seres também chamados apicomplexo. Não só plantas, mas também temos seres primitivos que podem ser esporozoários, certo? Nós temos o Omicota, Ascraciomicota e o Mixomicota. São heterotróficos de mobilidade reduzida. Quando fala mobilidade reduzida, é aqueles que ficam parados. Então, pessoal, mais uma vez eu peço, eu não posso me aprofundar devido ao tempo, mas eu peço a vocês que dêem uma olhada no suporte de vídeo, que é um complemento, e dêem uma olhada no livro de vocês, que cada um desses tem a sua característica lá no livro, certo? Então, dê uma olhadinha no livro. Por favor, vejam lá na página 28 a 35. É porque o tempo é curto e a gente tem que selecionar o conteúdo que vai ser trabalhado. Aqui, pessoal, é o sistema de reprodução, certo? Então, de um ciclo aplobionte, né? Para a gente entender o que é isso, né? Que palavra tão feia é essa, né? Ciclo aplobionte, né? E no caso, é quando eu tenho, pode ser uma alga, né? Ela tem os gametas masculino e feminino, que são representados por esses dois materiais. É como se fosse o espermatozoide e o óvulo para serem fecundados. Aí há a fecundação, o cruzamento e a troca do material genético. Aí surge o esporófito, certo? O esporófito é o organismo pluricelular diploide, que é quando os dois materiais, por exemplo, se eu tenho o material A e B aqui, eles se juntam, trocando as informações A e B. E depois eles vão se duplicar através da chamada meiose. Então ele pode formar mais dois A e B e dois A e B. Então ele pode fazer um processo chamado meiose, certo? Por isso que é representado por 2N. 2N corresponde a dois materiais genéticos, certo? Aí tem o processo meiose. Depois eles se separam. Então o A vai para um lado, o B vai para o outro, o A vai para um lado, o B vai para o outro. Então eles se tornam células haploides. Diploide é quando tem dois materiais genéticos. Por isso que é chamado 2Ns.
Haploide é quando só tem somente um material genético, então é representado por N. Aí surgem os esporos, o organismo pluricelular haploide ele se desenvolve formando os gametas, que é o futuro, no caso, gameta masculino, gameta feminino para a planta. Se a gente botar para o ser humano, é como se fosse o espermatozoide e o óvulo sendo separadamente feito, para depois eles se encontrarem e reiniciar o ciclo chamado fecundação. Certo, pessoal? Então eu expliquei aqui de uma forma curta, eu poderia até ter me estendido mais um pouco, mas como a gente tem um tempo limitado nesses vídeos, eu agradeço a vocês. Completem a pesquisa de vocês através do livro didático de vocês, porque tem conteúdo, através do suporte de vídeo que eu vou mandar para vocês. Façam comentários sobre o assunto lá no nosso WhatsApp, ou se não na nova plataforma que a gente tem, que é o Google Classroom, né? Ou Google Sala de Aula. Façam lá as atividades conforme pedido. Então, nessa aula eu quero somente os comentários sobre o conteúdo visto de hoje, certo? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo através do meu privado ou através lá do grupo de vocês, que eu estou à disposição de vocês. Podem me ligar, que eu estou esperando, certo, pessoal? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, se cuidem, pessoal, porque nós estamos entrando nesse pico, né? Então, evitem de sair de casa e usem máscaras e álcool em gel na hora que sair, certo? Então, obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.